Em fevereiro, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. De lá para cá, a rotina dos profissionais de saúde mudou bastante. No início, havia falta de equipamentos de segurança e também muitas dúvidas sobre a doença. Hoje, o Brasil é o segundo país em número de casos e de mortes pelo novo coronavírus. O número de casos diários ainda é elevado em todas as regiões do Brasil, e o trabalho de médicos, enfermeiros, auxiliares e voluntários tem sido indispensável para cuidar dos doentes. E justamente por estarem na linha de frente do combate à Covid, esses trabalhadores fazem parte de um dos grupos mais vulneráveis à doença. Pensando nisso, a PUC-Rio, através do Serviço de Psicologia Aplicada, está oferecendo apoio psicológico gratuito a profissionais da saúde. Para falar sobre os efeitos da pandemia na saúde mental desses trabalhadores, vamos conversar com Maíla Cosmo Monteiro, psicóloga e professora do curso de especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde da PUC-Rio. Através do Serviço de Psicologia Aplicada da PUC-Rio, você está prestando atendimento a profissionais da saúde nesta pandemia. Eu queria saber quais são os principais sintomas e impactos psicológicos da pandemia de Covid-19 na saúde desses trabalhadores. Já se sabe que, até por estudos anteriores relacionados com pandemias, por exemplo, em 2003, quando a gente teve, na verdade, não pandemia, né, mas uma epidemia, né, de SARS também, e depois a de MERS lá na Ásia, a gente sabe que os efeitos eles podem se dar tanto a curto prazo, como também a médio e longo prazo, esses efeitos psíquicos. O que nós temos relacionados à Covid são estudos feitos principalmente na China, e alguns estudos também na Itália e na Espanha, que mostram que os profissionais de saúde apresentam depressão, ansiedade, transtorno do estresse agudo, transtorno do estresse pós-traumático, tem interferências no sono, começam a apresentar tanto insônia como uma sonolência também excessiva, então alterações comportamentais, exaustão emocional. Então esses são os principais sintomas psicológicos da vivência, né, e do trabalho durante a pandemia, né. É importante também ressaltar que que além desses impactos psicológicos ou desses impactos psicossociais, porque também temos a questão do isolamento social, que muitos profissionais são submetidos até em função do ofício, eles precisam se afastar de suas famílias, para eles não contaminarem outros, né? Esses profissionais, eles sentem muito medo, tanto medo de ser contaminado, medo de morrer, como também medo deles serem o veículo desse vírus e contaminar amigos e familiares próximos, principalmente aqueles em grupo de risco. Então, também, a pandemia, ela trouxe esse isolamento. Muitos foram para hotéis, para outros lugares, saíram de suas casas, né, de seu porto seguro, em função também desse trabalho. Então, isso também traz um impacto para a saúde mental, né, esse isolamento físico, esse isolamento social. E, além disso, também temos os impactos ocupacionais, né, relacionados também a organização do trabalho, a toda a mobilização também que precisou acontecer dentro da rotina de trabalho de cada instituição para que esse profissional pudesse atuar de uma forma mais eficaz, né? E uma coisa que eu sempre digo é que a gente está vivendo algo sem precedentes, né? Precedentes na história. Então, a gente também não tem muita bagagem para estar lidando, né, com essa situação.
Além disso, temos esse ataque aí massivo da mídia com informações, muitas vezes informações desencontradas, o que traz também uma grande ansiedade também para esse profissional, né? Uma insegurança, incertezas diante do novo. E uma coisa também muito importante de destacar é que esse profissional, eu também sou uma profissional de saúde, eu também atuo na área hospitalar, a gente está muito acostumado a lidar com essas situações, né, de crise, de adoecimento, situações graves. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Eu me lembro, eu não sei exatamente se foi em 2008 ou 2009 também, a epidemia de H1N1, eu já estava trabalhando na área de saúde, então eu acompanhei também um pouco esses bastidores, né? Então a gente está, de certa forma, muito acostumado a lidar com essas situações. Porém, o que foi diferente nessa pandemia foi a dimensão, né, e a amplitude. Então, nós profissionais, além de estarmos atendendo pessoas gravemente adoecidas, numa situação muito única também, né, de isolamento, de afastamento de familiares, de mortes em massa, a gente também estava lidando, né, quando a gente saía, tinha a possibilidade de sair do hospital, a gente voltava para casa e também a gente também estava vivendo aquela crise, né? Então não era só uma crise restrita ali àquele cenário hospitalar, né? Aquilo também estava acontecendo com a gente. A gente estava perdendo amigos por conta do Covid, a gente, colegas, né, de profissão, muitos profissionais perderam também entes queridos ao longo da pandemia, então também estavam vivendo os seus lutos, então a gente foi vivendo uma sobreposição de situações bastante estressantes, né? E que certamente tudo isso tem um impacto na saúde mental do profissional. Ao longo de sua formação, os profissionais da área de saúde são preparados para lidar com situações adversas e de alto risco, como você falou. O que torna a pandemia de Covid-19 um problema ainda maior a ser superado pelo profissional da saúde do ponto de vista emocional. A gente, né, o profissional de saúde, principalmente o médico e o enfermeiro, eles são treinados para enfrentar situações adversas, situações onde a vida está em risco, né? Mas o que torna esse cenário muito peculiar, né, primeiramente, são as incertezas, né? Tem muitas incertezas. A ciência ainda não chegou a um consenso, né, sobre os efeitos do vírus, como que ele é transmitido. Se sabe que a transmissibilidade é muito grande, bem como a infecciosidade, né? Então, isso torna, né, o Covid-19, né, bastante desafiador. Agora, os médicos se depararam também com um cenário de incertezas, e isso gera, por vezes, insegurança na prática profissional, né? Eles sabem tratar doentes graves. Os profissionais que tiveram muito destaque nessa pandemia foram os intensivistas, né? Que são os profissionais que trabalham em unidades de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva ganhou também um grande destaque na mídia. Era o único lugar dentro do hospital capaz de dar conta de um paciente com síndrome aguda respiratória grave. Então, esses profissionais, eles sabem tratar os pacientes com insuficiência respiratória, por exemplo, né? O problema é que o funcionamento, o impacto do vírus no organismo,
ele vem se mostrando, né, muito peculiar e percorrendo caminhos ali distintos. Então, a dificuldade de ter ali consenso sobre tratamento da Covid, isso tornou, principalmente, esse cenário bastante complexo. E uma corrida, né, por outro lado, também, essas lacunas aí em relação ao vírus, né, ao SARS-CoV-2, essas lacunas também fizeram com que os cientistas avançassem também numa busca desenfreada por respostas. Só que a gente começou a perceber aí algumas inconsistências, né? Seja na indicação de alguns medicamentos, na indicação de alguns tratamentos. Então, tudo isso coloca o profissional também numa situação limite ali, porque ele se depara com a sua impotência, com inseguranças, com falta de protocolos. Ele se depara também com situações muito delicadas, que são pacientes que evoluem rapidamente para o óbito, a questão da comunicação também no cenário da Covid, a comunicação intra-equipe e a comunicação da equipe com a família também foi bastante afetada, porque os familiares eram impedidos, né? Eles não podiam visitar o seu ente querido no hospital, e muitas vezes a questão da comunicação também era muito prejudicada. Então, foram vários os desafios que esses profissionais enfrentaram, né? E certamente tudo isso tem um impacto, né, na saúde psíquica. Além disso, também, até em função do que eu falei anteriormente da alta transmissibilidade, a gente chegou um momento ali, né, quando a gente estava chegando ao pico da onda, que a gente tinha muitos pacientes internados, né, muitos pacientes graves internados. Então, os médicos começaram a enfrentar também alguns dilemas éticos e morais. Foi bastante noticiado a questão da escolha de Sofia, né, como que eles iam, quem que eles iam escolher para internar numa unidade de terapia intensiva, visto que numa grande pandemia, né, você tem uma grande demanda e pouca oferta de leitos. Então, também essa otimização e essa racionalização dos recursos também foi algo que precisou ser gerenciado pelos profissionais e que eles não estavam também acostumados com essa dimensão, né? Então, isso também traz um impacto, traz um grande sofrimento moral também, né? Que pode levar, por exemplo, a quadros de burnout, a quadros de exaustão emocional, de fadiga por compaixão. Então, são alguns efeitos desse ofício, né, no momento da pandemia. A gente sabe que, devido ao trabalho, né, dessas pessoas, ao trabalho dos profissionais da saúde, muitos deles têm vivido afastado de familiares e amigos, não podendo comunicar aos mais próximos o que eles estão sentindo neste momento de crise. O que essas pessoas podem fazer, por exemplo, em casos de sintomas de ansiedade e depressão? Esse afastamento, esse isolamento e esse afastamento, ele é um dos fatores de risco para transtornos mentais, né? Principalmente ansiedade e depressão. O que a gente mais precisa, né? O que todo ser humano precisa no momento de crise e no momento que ele se sente ameaçado, como é o caso com a pandemia, o que a gente precisa é voltar para o nosso porto seguro, é saber que a gente tem ali um apoio, que a gente tem uma base segura, um local para o qual a gente pode voltar quando a gente se sente ameaçado. Com esse
afastamento e com esse isolamento, esse apoio ele ficou muito restrito. Então, certamente pode ser um fator a mais de risco, né? Mas esse isolamento social, ele não significa também um isolamento afetivo. A tecnologia ela pode ajudar bastante, né, nessa aproximação afetiva. Então, se falando, né, trocando mensagens de apoio, isso pode facilitar essa aproximação. Por outro lado, também, muitos se afastaram não apenas né, de maneira voluntária, né? Muitos se afastaram voluntariamente com medo de serem eles próprios o veículo de transmissão do vírus. Mas outros foram afastados de forma involuntária por conta do estigma. Então, os profissionais da saúde sofreram muito por conta desses estigmas. A gente assistiu também aí, né, não só aqui no Brasil, como também em outros lugares, esses profissionais sendo expulsos de transporte, sendo atacados porque vestiam uma roupa branca, né? Então, esse estigma, né, de serem eles os portadores também de algo que vá fazer mal para o entorno. Então, também esse afastamento involuntário também é um fator de risco, né? Então, a gente precisa cuidar, o que eles podem fazer é tentar diminuir essa distância afetiva, né? Buscar formas também, pessoas que possam ser um apoio seguro, né, e sistemático nesse momento de crise. As instituições fizeram, muitas instituições, eu tenho contato com algumas instituições, não só no Rio, como também no Brasil, fizeram muitas ações para apoiar esses profissionais, numa tentativa também de minimizar essa falta de apoio em função do isolamento. Então, as instituições fizeram muitas ações bacanas tentando aproximar, né, a família no cenário de trabalho, no cenário da Covid, né? Porque, inclusive, dentro dos próprios hospitais, esses profissionais eram literalmente isolados, né? Então, eles não podiam circular pelos hospitais, eles ficavam nas unidades, né, de Covid, ou algumas chamadas de covidários, né? Então, eles também eram, dentro do próprio hospital, eles também eram isolados, né? Então, as equipes tentavam, de alguma forma, minimizar essas barreiras com algumas ações institucionais que pudessem também dar um apoio para esse colaborador, né? Quais são os cuidados que médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem devem ter neste momento para que não desenvolvam no futuro nenhum tipo de transtorno? Uhum. Essa é uma pergunta assim difícil de responder, porque a gente não tem como impedir, né? Ou digamos assim, a gente, na verdade, e essa pandemia veio para estar mostrando isso, né? É, a gente não tem muito controle sobre muita coisa, né, que pode vir a acontecer. Então, como a gente estava falando, essa falta de previsibilidade, ela traz uma insegurança, uma impotência e um desamparo muito grande, né? A gente, eu não sei se tem como a gente não ser de forma alguma impactada, mas certamente algumas medidas, né, de autocuidado no momento presente podem fazer a diferença na prevenção de quadros psíquicos, né? Ou também podem amenizar algum transtorno.
né? Por exemplo, um quadro de ansiedade, um quadro mais depressivo. Então, o autocuidado, nesse momento, ele é um imperativo, ele é algo recomendado, né, pelos profissionais da saúde mental. Então, o que, que a gente recomenda, assim, né, de uma forma bem geral? Cuidados com o sono, cuidados com a alimentação, né? Então, assim, cuidados também pessoais, né? Com o dia a dia do profissional de saúde, né? E cuidados também institucionais. Então, em relação ao autocuidado, a gente recomenda que esse profissional, quando ele sai do plantão, que ele possa ter o sono mantido, que ele possa se alimentar bem, que dentro do possível ele faça exercícios físicos, que ele tenha algum tipo de lazer, algum tipo de hobby, né, para ele poder descomprimir, né, toda aquela pressão sentida pelo trabalho, né, pelo dia a dia ali na lida com situações difíceis. A meditação, ela tem também tido bastante destaque nessas práticas de autocuidado, né, com resultados também bastante consistentes. Então, práticas meditativas, práticas contemplativas, o contato com a natureza também é fundamental, até para a gente poder se recarregar, né, e poder ali equilibrar um pouco as nossas energias. Então, são cuidados também pessoais que o profissional ele precisa se atentar. De forma geral, Gabriel, o profissional de saúde ele não presta muita atenção à sua saúde. Ele é um pouco, vou usar uma palavra assim um pouco forte, né? Mas assim, ele entre aspas, tá? Ele é um pouco descuidado com a sua saúde porque ele entra em um ritmo muitas vezes tão alucinado de trabalho, né? Com uma sobrecarga grande de trabalho, com plantões, com vários plantões ao longo da semana. Então, tem um excesso aí de trabalho e muitas vezes ele não tem tempo. Ele diz não ter tempo para se cuidar, né? Então, muito antes da pandemia, os estudos já apontavam, já colocavam esses profissionais numa situação de vulnerabilidade psíquica. Então, com risco grande de burnout, de TEPT, de ansiedade, de depressão, de exaustão, e culminando, né, podendo até levar ao suicídio, né? Então, o suicídio muitas vezes é a saída para esse desespero, né, e para esse sofrimento advindo também desse trabalho. Obviamente, né, que além de fatores também pessoais, existem os fatores ambientais, né, e os fatores ocupacionais que interferem. Então, esse cuidado ele precisa ser feito pelo profissional, porque é uma responsabilidade também. Eu preciso também me responsabilizar, né, por cuidar de mim. Se eu me proponho, me disponho a cuidar do outro, eu preciso também cuidar de mim para que eu possa cuidar bem do outro, né? Então, além disso, além dessa responsabilidade pessoal e individual, né, do profissional, as instituições também precisam se responsabilizar também pelo cuidado ao profissional. Então, algumas recomendações também que foram dadas para os gestores no momento da pandemia diziam respeito à otimização da carga horária,
ao cuidado também que a instituição precisava ter com esse profissional, né? Porque também muitos adoeciam. No início, né, eu me lembro assim que o hospital ele ficou muito esvaziado de profissionais, é porque muitos profissionais adoeciam, né, por conta do Covid, né? Então, os profissionais ficaram sobrecarregados. Então, a instituição também precisou, as instituições também precisaram cuidar também desses fatores que podiam interferir, né, no funcionamento psicológico do profissional. Por estarem na linha de frente no combate à Covid-19, como você mesmo disse, os profissionais da saúde acabam sendo vistos como heróis pela população. Eu queria saber, Maíla, o que você pensa sobre isso? Nós estamos falando de um reconhecimento natural do trabalho realizado por essas pessoas? Você não acha que isso, de certa forma, coloca uma expectativa social, digamos, desleal sobre esses trabalhadores? Uhum. Sim, eu acho muito perigoso, né? A gente revestir também esse profissional com essa capa do herói ou da heroína. Por um lado, né, Gabriel, eu penso que a gente precisa, os heróis estão aí para, né, provar isso, né? Essa nossa adoração, né? A gente sempre vai buscar esses heróis, né? Mas, por um lado, eu acho que a gente precisou acreditar que alguém daria conta de nos salvar desse vírus, né? De que alguém ia vir e ia driblar esse inimigo, né? Ia vencer essa batalha, né? Então, que o bem venceria o mal. Então, acho sim que nós, enquanto sociedade, a gente vai sempre buscar essa figura, né, que vai dar conta. Mas, por outro lado, certamente isso tem um peso, né? Porque os profissionais de saúde eles são humanos, né? Então eles têm limites, eles têm as suas feridas, eles têm as suas dores, eles estão ali vivendo também, eles não vão dar conta de tudo, eles não vão conseguir salvar ali as pessoas, né? Então, de certa forma também complicado a gente revestir esse profissional de herói, né? Porque ele não é um herói, né? Ele sofre, ele muitas vezes não tem respostas, né, para aquilo, ele vive muitos lutos. O profissional de saúde, principalmente nesse momento, né, onde a gente viveu múltiplas e sucessivas perdas, né, não apenas a perda de pacientes, como também perdas de amigos, de colegas de trabalho, de familiares. A gente viveu também um momento aí, estamos vivendo, né, um grande luto, né? E muitas vezes, até porque esse profissional é visto como herói, ele não tem o seu luto reconhecido, né? Existe até uma expressão cunhada por um norte-americano que é o luto não reconhecido do profissional de saúde. É quando é como se essa perda não pudesse ser é, vivida, né, porque ela não é legitimada pela sociedade. É como se a gente não pudesse sofrer, como se a gente ficasse imune, né, a todo tipo de sofrimento. Então, isso pode também colocar, né, quando a gente transfere, né, para o profissional de saúde essa figura do herói, a gente coloca ele em um lugar de onipotência, né? E que muitas vezes a gente vai começar a perceber que ele não vai dar conta daquilo, né? Então, é um lugar paradoxal, né? Por um lado, a gente precisa dessa figura, porque a gente precisa se assegurar
diante de tanta falta de controle, né, de tanta imprevisibilidade, a gente precisa se assegurar de que alguém vai dar conta disso, né? Mas, por outro lado, isso também pode repercutir muito negativamente para o profissional. Maíla, como a população pode ajudar a amenizar esses impactos psicológicos da pandemia na saúde mental e emocional dos profissionais, desses profissionais da saúde? Olha, a população, a comunidade, acho que precisa também se responsabilizar também, né? E entender que o que estamos vivendo é muito sério, né? É, o que eu vejo muitas vezes, né, e já ouvi e também já experimentei esse tipo é, é, de sensação, né? Por exemplo, a gente sai de um plantão super difícil, né? Onde a gente viu, né, e vê ali a letalidade do vírus, vê o sofrimento de familiares, de amigos e do próprio profissional de saúde que está ali de alguma forma se expondo, né, a um risco grande, né? E quando a gente sai do plantão e vê que no entorno as pessoas estão despreocupadas ou não, ou estão de alguma forma banalizando também um pouco essa situação, isso muitas vezes traz sentimentos ruins, né? De raiva, de frustração. Então, acho que o que a sociedade precisa, né, assim como uma forma de ajuda também ao profissional, é se cuidar, porque também, se a gente se cuida enquanto sociedade, né, a gente vai diminuir a transmissibilidade, né? Então, os casos vão conseguir ali ser, as pessoas não vão precisar adoecer gravemente, o vírus ele vai circular menos. Então, acho que a população precisa também se cuidar, né? Acho que é uma grande forma de ajudar o profissional. E essas ações também tanto principalmente ações voluntárias, né, serviços que se disponibilizaram também a acolher o profissional de saúde. Então, acho que essa mobilização também da sociedade para acolher o profissional, mas certamente é, um grande favor, né, que um grande feito da sociedade nesse momento é o cuidado. Cada um precisa se responsabilizar pelo seu cuidado, usar máscara, lavar as mãos, né, manter a distância preconizada, né, de 2 metros. Então, são alguns cuidados também que certamente podem amenizar ali o sofrimento. E trazer ali, né, porque a gente também está ali num momento, né, assim, também de grande doação, né, para esse evento único aí da história, né? Para muitos médicos, né, estão, por um lado, alguns alegam muito sofrimento, por outro lado, muitos alegram uma satisfação enorme por poder contribuir para a história, né, da medicina, para a história aí da sociedade, né, em um momento tão único. Então, muitos se sentem muito satisfeitos, né? Então, certamente também esse apoio que a sociedade dá, se cuidando e se responsabilizando também, né, por essas ações de cuidado pessoal, certamente isso vai motivar também o profissional, né? Ele se sente também mais motivado e disposto também. Como um dos efeitos também dessa pandemia, né, é o que alguns autores denominam de desamparo aprendido.
e que eu achei bastante interessante e pertinente. Esse desamparo aprendido, ele implica em uma redução da responsividade do sujeito àquilo que está lhe acontecendo no ambiente, que pode ser resultado da impotência e da falta de controle sobre os fenômenos ambientais, que é exatamente a pandemia, né? A gente não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer, sobre o que pode acontecer. Então, nessa situação, a pessoa ela se percebe fragilizada, né, diante dessa inexorabilidade de riscos e de ameaças à sua própria integridade, né? E com isso, ela sedimenta a aprendizagem de que já não faz sentido atuar ou agir no mundo, né? Então, esse é o conceito de desamparo aprendido, e que pode ser, a longo prazo, um dos efeitos dessa pandemia, né? A gente perceber, bom, por que eu vou fazer isso, já que isso que eu vou fazer não vai resultar em nenhuma melhora a curto prazo, né? Então, isso traz essa sensação, né, de desamparo, que é o que os autores denominam de desamparo aprendido, e que eu achei bastante pertinente, né, quando a gente fala não apenas, né, do profissional de saúde, mas se a gente pensa também enquanto sociedade.